Bom dia, boa tarde, boa noite, shalom a todos. Vim aqui para a gente continuar a leitura do Evangelho, ok? Tá quase chegando a 1000 pessoas lá no YouTube para fazer live. Se bem que também, glória a Deus, aleluia. Tem sido bênção também fazer live aqui na página. Talvez eu... Ai, meu Deus, meu lenço está escorregando. Esse tecido é muito fininho, ele escorrega. Vamos lá, vamos falar logo antes que o lenço caia. Então, aqui da página eu passo para todas as outras redes sociais. Mas do YouTube também passo. Tá falta um pouquinho para completar os 1000, para a glória de Deus. Porque só for fazer live acima de 1000 inscritos. Okay. Então, vamos lá. Lembra que ontem nós estávamos falando que Paulo e Silas foi para aquelas cidades, foi bem recebido, foi para o Rio, fazer reunião de oração com os crentes de lá. Encontrou uma mulher abençoada, convidou eles para ficar na casa dela. Estava tudo bem. Mas aquela moça perseguia eles, falando, os filhos do Deus vivo, do Deus Altíssimo, os servos, era essa a palavra, né? Os servos do Deus Altíssimo, sabe que essas coisas que tem muito blá 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 por aí, toma cuidado que você não sabe se vai estar vindo de Deus ou não. E servos do Deus Altíssimo, blá blá blá. E Paulo percebeu que aquilo não era do Espírito Santo. Não era Deus que estava usando aquela moça. E depois de 3 vezes, Paulo expulsou o demônio dela. Tinha um espírito nela, das trevas. E eu já comentei ontem também, vocês vão ver no final da live também, que os homens ganhavam dinheiro em cima da moça, os homens daquela cidade. O espírito usava a boca da moça para falar as adivinhações. E aqueles homens ganhavam dinheiro em cima do espírito que estava nela e em cima dela também. Agora, vocês acham que essas pessoas não serão punidas por Deus, gente? Vocês pensam, se as pessoas dessas não se converter, gente, você tem ideia do que elas vão sofrer após a morte? Estava usando até o espírito estava usando por aqueles seres humanos ali. E eles ficaram com tanta raiva quando o apóstolo Paulo expulsou o espírito da moça, que a moça parou de falar, parou de adivinhar, que a adivinhação não estava vindo de Deus. Cuidado com quem muito adivinha. O Espírito Santo fala na hora que ele quer, não é na hora que a gente quer. Ele vai usar alguém na hora que ele quer. Vai usar alguém santo, que está buscando. Ok? Buscando a ele. Ok? Aleluia? Então fique atento. Então, pois é. Continuando aqui. Depois que ele expulsou o espírito daquela moça, eles ficaram com raiva, arrastou eles, jogou lá numa praça da cidade, uma cidade pequena, praça principal de tudo ali, né? Tinha tudo, tinha os governos, tinha tudo ali. Eles jogaram ali e eles não sabiam nem discernir o que era ser cristão e o que era ser judeu. Eles nem sabiam discernir. Como os apóstolos eram judeus, o judeu tem a sua característica, que todo mundo conhece, ok? Então eles pegaram e falou, né? Chamou as autoridades daquela cidade e falou, olha, tira esses judeus daqui. Eles nem sabiam nem a diferença agora que Paulo servia Jesus de Nazaré, nem sabia disso. E pediu para expulsar aqueles homens, aqueles judeus de lá. Vamos ver aqui que está escrito no 21, eu estou lendo Atos 16. Atos 16, ontem eu li até o 20, agora eu vou começar no 21, ok?
21. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Romano, então o povo daquela cidade era romanos. Mesmo que eles, não é que eles estavam em Roma, é que Roma mandava naquela cidade. Tinha um governo ali. E eles estavam debaixo daquele governo romano, ok? Então, eles falaram, não, nós não somos judeus, nós somos romanos. Vamos continuar aqui? Romano é gentil, gente, é romano, grego, árabe. Perante os judeus é tudo gentios. Mas quem aceita Jesus de Nazaré passa a ser cristão. Não, não pode ser, cristão tá errado. Você tá errado na cabeça do anticristo, da cabeça da pessoa que deixou o anticristo colocar minhoca. Cristão é quem segue Jesus de Nazaré, pegou esse nome, Jesus sabe disso, Jesus nunca reclamou, Jesus nunca mandou parar de falar cristão, nunca. Pelo menos que eu ouvi, nunca ouvi as pessoas que têm experiência com o Senhor Jesus de Nazaré, Filho de Deus, nunca ouvi ele falar, olha, não é para usar mais a palavra cristão, pelo contrário, ele fala, ele sabe do sofrimento dos cristãos, ele sabe, ele fala, ok? Ele conversa, ele fala do cristianismo. Se você não crê, não posso fazer nada. Mas eu creio. Ok, Jesus vê tudo, ele sabe de tudo. Ele sabe o que é religião, ele sabe o que é fé de verdade. Independente de quem você é, ele sabe. Vamos lá? Então eles falaram isso. Ah, nós somos romanos, a gente não quer esse costume de judeu aqui não. Mal eles sabiam que ali aqueles apóstolos estavam pregando Jesus de Nazaré, que a maioria dos judeus na época rejeitou. Depois que o Senhor Jesus ressuscitou, muitos judeus se converteram. Por isso que começou muita perseguição em Jerusalém com os apóstolos, porque os judeus estavam se convertendo. Okay? É aquela história. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. É aquela história, gente. Vamos lá? 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E todo mundo ficou ali do lado do diabo. É isso mesmo. Bate neles. Tira a roupa deles e bate neles. Porque eles preferiam o espírito enganador que estava naquela moça. Eles preferiam o espírito das trevas. Até hoje é assim. Muitos estão preferindo o espírito das trevas. Tome cuidado. Ok? E depois de darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Bateu, levou para a cadeia, prendeu no tronco Paulo e Silas. Porque eles libertou uma moça que estava possuída de um espírito de engano. Por isso que muita gente nem quer saber de expulsar o diabo das pessoas. Eles têm medo. Mas Paulo não tinha medo. Um servo de Deus está cheio do Espírito Santo, não tem medo. Ah, vai matar? Eles falam, ok. Estevão estava sendo apedrejado, estava vendo o céu aberto. Jesus sentado ao lado, à direita de Deus, todos os anjos ali, e logo em seguida ele também foi para lá, para aquele lugar. É assim, gente, deixa eu falar que a gente é doido. Eu prefiro ser doida de Jesus, pode me chamar de doida, desde que eu esteja fazendo a vontade de Deus, de Jesus, desde que eu esteja com o Espírito dele, pode me chamar de doida, pode chamar o que quiser, eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí, eu quero é Deus, como diz a música, eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Então eles fizeram isso, levaram eles, prenderam, bateram, amarraram, aqui ó, 23, e depois lhe deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro
que os guardasse com toda segurança. Nossa, estava ali sendo tratado como os piores bandidos, gente. 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, sabe o que Paulo e Silas estavam fazendo? Será que você ia fazer isso? Será que eu ia fazer isso? Será que nós íamos fazer isso? A gente faz uma oraçãozinha para Deus e já acha que a gente está fazendo tudo. Se falta alguma coisa dentro de casa, a gente fica em desespero. Se alguém fala mal de nós porque a gente é cristão, a gente já fica nervoso, já quer lá vingar. Os apóstolos, por eles terem expulsado um espírito de engano do almoço, eles apanharam muito, sem roupa, bateram muito neles, prendeu eles e ainda, não só na cadeia eles estavam presos também num tronco ali com os pés amarrados, tudo amarrado. Mas o que eles faziam? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. Jesus falou, mas que esses doidos, nossa, aqueles caras ali tá amarrado, tá todo machucado e tá cantando. Quem são esses doidos? Aí o outro podia dizer, acho que são os judeus aí que apareceu pregando um negócio aí. Estavam ali. Devia estar zombando dos apóstolos, sei. Paulo e Silas, ok? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão. Abriram-se-lhes todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Quando eles viram os apóstolos orando e cantando a Deus, ele deve ter falado, tá doido, tá tudo doido da cabeça, devia ter ido pro manicômio, muitos devem ter pensado nisso, né? Como é que esse cara tá cantando aos deuses deles do jeito que amarrado, machucado? Mas de repente sobreveio um terremoto, deu um terremoto na cadeia, gente, a cadeia sacudiu. A cadeia sacudiu, normalmente é aquelas cadeias embaixo, nas cavernas, assim, ou então a casa era feita mais em cima no alto, morro, a casa de uma pessoa importante da cidade, ali, um governante, e lá mais para baixo, lá escavava, fazia as cadeias. Eu vi aqui, segundo que a história conta, que foi a de Caifás, lá onde o Senhor Jesus passou. Ok? Eu vi, eu entrei lá, eu chorei muito, 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 muito. Era uma casa lá em cima, embaixo, aquele barranco ali, escavavam, fazia. Lembra o Caifás lá, o sumo sacerdote, os primeiros que prenderam o Senhor Jesus antes de mandar para os romanos. Eu vi a cadeia lá, onde eles prendiam as pessoas. Tinha tinha andares, porque era aquela subida, você tinha que descer lá embaixo e subir ali, entrar naqueles, não, você subia, descia, ok? Eu chorei muito lá, eu fiz um vídeo, mas não podia falar. Tá por aí, em algum lugar do meu YouTube, eu tenho uns canais de vídeo aí no Facebook, umas páginas. Não, página não, grupo no Facebook para vídeo, não sei, eu sei que tem, eu fiz o vídeo. Vamos lá, gente? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido.
Porque se o carcereiro, aquele que cuidava da prisão ali, os guardas, se eles deixassem as pessoas fugir, eles tinham que pagar com a vida. Não é igual hoje que não existe lei. Na realidade, dessa hoje em dia não existe leis contra. Existe uma lei assim muito fraquinha em vista da que era antigamente, viu, gente? Muito fraquinha, e hoje em dia tá pior ainda. Entendeu? Aqueles guardas ali, eles tinham que pagar com a vida. E não era só eles não, era ele e a família deles ainda. Tinha que pagar com a vida quando os presos conseguiam fugir. Tá aqui escrito, ó. O carcereiro despertou do sono, ainda tava cochilando ainda o homem. E vendo abertas as portas do cárcere, puxando as portas o terremoto abriu as portas do cárcere, viu? Puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Fugiu todo mundo. E ele nem olhou se foi por causa do terremoto, nada. Ele já falou, vou matar, porque ninguém vai acreditar em mim. Então vamos lá, 28. Mas Paulo brandou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Eles não saíram correndo não, gente. Eles não saíram correndo, eles ficaram lá. Porque Deus tinha um plano com aquilo. Deus tinha um plano com aquilo, com todo aquele sofrimento que os apóstolos estavam passando. Vamos lá? 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Prostou diante de Paulo e Silas. Já tinha esquecido lá que o Paulo e Silas tinham expulsado o espírito da moça. Falou, não, esses homens merecem respeito. Agora eu entendo o que aconteceu. Prostraram diante dele. Aqui fala, prostou diante de Paulo e Silas, aqui no 29 de Atos 16. No 30 fala assim, depois trazendo para fora, diz, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ele já acreditou no que Paulo estava pregando e orando ali dentro da cadeia, ele acreditou, e aí falou, e eu, o que eu devo fazer para me ser salvo? E eles estavam ali, eles não tinham fugido. Tem as pessoas que querem negar o evangelho, e elas falam, não, que ele queria ser salvo, de não morrer, mas os presos não fugiram. Paulo e Silas não fugiu, estavam ali. Ele estava falando que eles precisam ser salvos da alma mesmo, seus incrédulos, que fica usando a Bíblia para explicar outras coisas. Ele ia se matar achando que o povo tinha fugido, mas o povo não tinha fugido. Paulo falou, nós estamos aqui. Aí ele falou assim, respondeu-lhe, o que nós precisamos fazer para ser salvos? Ele respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus, que salva a alma, o espírito e depois ressuscita o corpo, ok? Ó, eles lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Então, gente, era espiritualmente que ele estava falando, não era apenas fisicamente, igual alguns pregam por aí, porque querem negar a palavra de Jesus de Nazaré, que ela salva. Eles não acreditam que só o que Jesus fez salva, então eles têm que colocar alguma coisa dele junto. Então eles pegam os textos da Bíblia e torcem. Por isso que eu sempre falo para vocês, leiam os evangelhos, leiam as cartas apostólicas, leiam os livros de Atos, leia. Porque o espírito do anticristo está aí atacando através das religiões para acabar com o cristianismo. Só segue e não vê isso. Ok? 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou os vergões e os açoites. Só pode tudo machucado. Lavaram. O sangue já estava secando. A seguir foi eles batizar de todos os seus. Já virou amigo dos apóstolos. Já levou para casa. Já tratou deles. Já não tinha mais medo de morrer. Já não tinha mais medo das autoridades matar eles. Você já pensou nisso? Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que estar lendo pensando.
Deus nos dá inteligência para isso. O cristão é inteligente. Se ele obedecer Jesus, ele é inteligente. Agora, se ele não obedecer, ele vai ficar só no achismo. E o que é obedecer? É ler aqui ó, o que está escrito e praticar o que está escrito, não o que os outros falam. Ok? Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Em Deus, gente. No Senhor Jesus para ser salvo, gente. Não era apenas não ser morto ali pela justiça da terra, não. Para de ser incrédulo. Eu já vi gente torcendo esse texto. Por isso que eu estou falando isso, gente. Eu já vi pessoas estudadas, que têm fama, que sabem o hebraico tudo, torcendo esse texto para poder encaixar com as doutrinas deles. Tem texto na Bíblia que as pessoas vão torcer para poder encaixar com as doutrinas deles. Então tome cuidado. A doutrina é a doutrina dos apóstolos. A Bíblia fala que é permanecer na doutrina dos apóstolos. Ok? Quem é cristão permanece. Agora quem não é, aí não sou. Eu estou falando para cristão. Aliás, estou falando para todo mundo. Mas eu quero dizer assim, nós cristãos, nós precisamos praticar isso aqui. Ok? 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Não sei o que aconteceu lá com os pretores, com a justiça. Não sei o que aconteceu, mas já mandou põe em liberdade. Vai saber, Deus já mandou um anjo lá para falar também, eu não sei. Eles já venceram o dia aqui. Não brigaram com os guardas, não. Mandou, põe eles em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram. Provavelmente deu terremoto também lá na cidade, e aí eles ficaram com medo. Foi isso. Deu terremoto em todo lugar. Eles ficaram com medo e mandou soltar. Eita Deus, maravilhoso. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fosse posto em liberdade. Jesus falou, solta esses caras e manda eles embora logo. Foi por causa deles que veio esse terremoto aqui. O povo de antigamente era mais espiritual que o de hoje. Mesmo que eles acreditassem no Deus das trevas, mas eles sabiam que tudo que acontecia tinha um porquê. Okay? Tinha um porquê espiritual. Hoje em dia a pessoa só acredita na ciência e nas coisas que vê com os olhos, inclusive os crentes. Eu sou crente. Você vai falar alguma coisa? Não, eu não acredito nisso aí, não. A ciência falou que é assim, assim, assado. Então você acredita na ciência, você não acredita na Bíblia. Vamos lá. Só o Senhor é Deus. E colocar em liberdade, agora, pois, sai e ide em paz. Falou para eles, vai em paz. Paulo, por eles replicou. Paulo replicava. Paulo era de replicar. Se você tem condições de replicar, replique, mas na direção do Santo Espírito, ok? Paulo, porém, lhes replicou, sem ter havido processo formal contra nós. Paulo era estudado, Paulo conhecia todos os trâmites da lei, viu, gente? Tanto da romana, porque ele era cidadão romano, e tanto da judia, porque ele também era judeu. Paulo conhecia todas as leis. E Paulo falou, o quê? Agora é assim? Bate em nós, prende nós e agora manda nós ir assim, embora de qualquer jeito? Sem ter havido processo formal contra nós? Nos açoitaram publicamente, nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Eles eram cidadãos romanos, não podia fazer aquilo com o cidadão romano, ok? Mas eles acharam que eles eram só judeus, acharam que Paulo Silas era só judeu. E aí ele falou, nós sendo cidadãos romanos, querem agora as ocultas lançar-nos fora. Não será assim, pelo contrário, venha eles e pessoalmente nos põe em liberdade. E Paulo já estava assim, ó, cheio da coragem. Esse Paulo era uma benção, gente. Esse Paulo não tinha medo e Deus estava com ele. E Paulo falou assim, vamos embora aqui, ó. Sabe, vamos sair por ali escondido para ninguém ver a gente ir embora. Não, Paulo falou, fala para eles virem aqui agora, eu quero falar com eles, porque eles fizeram coisa errada com nós. Nós somos romanos, cidadão romano.
Não podia fazer aquilo com o cidadão romano. Ele estava fazendo aquilo, a gente estava fazendo com os judeus. Mas Paulo tinha cidadania judia e cidadania romana. Eita, vamos lá? Os oficiais da justiça comunicaram isso aos pretores. E esses ficaram possuídos de temor, ficou com medo. Aqueles que estavam batendo, mandou bater, prender, judiar, agora está com medo. Possuído de temor. Por quê? Porque já tinha dado terremoto na casa deles também, né? Possuído de temor quando souberem que se tratava de cidadãos romanos. E agora que complicou. Além de vir um terremoto, os caras ainda é cidadão romano. Que caras são esses? De onde são esses seres? Afinal de contas, eles são judeus ou não? Isso aqui eu estou pondo minhas palavras, ok? Então foram, agora eu estou lendo, viu? Tem hora que eu estou lendo, tem hora que eu estou falando. Vocês têm que ter discernimento para não dizer que eu estou falando coisa errada da Bíblia. Aqui, ó, lendo. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e relaxando-lhes a prisão, relaxando, abrindo as portas, viu, gente? A prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Foram lá, os maiorais ali da cidade. 40 e final desse capítulo, ok? Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. Lídia, aquela mulher que ofereceu a casa para eles, ok? Provavelmente ninguém devia ter dormido lá aquela noite, todo mundo orando pela vida de Paulo e de Silas, ok? Vendo os irmãos, os confortaram, então partiram, ok? Mas até as autoridades ouviu umas boas de Paulo. Paulo não tinha medo. Paulo não tinha medo de grego, de romano, de judeu. Paulo não tinha medo de nada não, gente. Antes ele perseguiu os cristãos, colocava na cadeia, mas agora que ele se converteu ao Senhor Jesus, ele defendia o evangelho com unhas e dentes. Ele estava lá cantando e orando, no nome de Jesus na cadeia. O carcereiro se converteu, o carcereiro e a família toda foram batizados. Ele deixou ali a semente plantada. E ainda falou, não, aqueles caras lá também vai ter que ouvir. Eles pensam que eles são o quê? Chama eles lá. E eles foram. Porque quando Deus faz as coisas, Deus faz da melhor forma. E o nome dele seja glorificado para sempre. Ok? Em nome de Jesus de Nazaré. Glorifique o nome do Pai. Receba o Espírito do Pai. Vivamos em comunhão. Que aí a gente não vai viver morrendo de medo, apavorado, desesperado. Que essas coisas de pânico, de medo, de depressão, essas coisas vêm do maligno. Mas em nome de Jesus está caindo por terra. Na vida de cada um de vocês que escuta esse vídeo, passa para frente, passa para quem não é crente, passa para quem está enganado na religião. E que o nome de Jesus de Nazaré seja glorificado para sempre. Amém. Shalom, shalom.